Bacana, bacana. Esse final de semana eu fiz um curso, né, de quiropraxia instrumental. Vou até postar algumas coisas no Stories ao longo dessa semana. E é muito interessante, né? É uma técnica, assim, fantástica, bem, vamos dizer assim, não é agressiva, não é, apesar de ser quiropraxia, às vezes as pessoas acham que é a manipulação, estralar e tudo mais, e na verdade é uma técnica bem suave, onde a gente faz aquele instrumento, né? E ele faz um barulho chamado tique, tique, tique. Então por isso que a gente chama de tique, que é quiropraxia instrumental, tá? Terapia, tique, terapia instrumentada de quiropraxia. E, e eu fiz a formação já há algum tempo, eu postei aqui, fiz ali uns vídeos ao vivo, foi bem bacana. Umas entradas, vocês viram, muitos perguntaram na hora, eu fui respondendo, né, na medida do possível. E agora eu fiz a minha formação do módulo 2 e ainda tem o módulo 3, então agora eu preciso praticar bastante. E a ideia é justamente essa, através desse compromisso aqui que eu vou marcar com vocês, de divulgar, de falar, de fazer com que eu consiga realmente pôr em prática. Por quê? Porque vocês vão ver que do jeito que da mesma maneira que eu explico para vocês, que é importante você praticar, que é importante você fazer o curso e começar a desenvolver a técnica, praticar. Quanto mais você praticar, melhor você vai aprender a técnica. É a mesma coisa comigo. Eu não sou diferente de vocês. Então eu estou nessa fase de formação. No primeiro módulo, que era um dia, eu já tinha ido para o curso com a mentalidade de conhecer a técnica e tentar verificar se eu ia ter realmente aptidão para isso, tá? Então isso é muito importante. Quando tem 3 módulos, às vezes é interessante que é mais fácil você arriscar. Falar assim, vou lá ver, é um módulo só. Se não for para mim, tudo bem, não tem problema, sabe? A gente não é obrigado a gostar de tudo só porque está na moda, só porque é bom, né? Porque é bom para aquela pessoa, mas tem que ser bom para mim também. Então eu fui fazer o primeiro módulo, sabendo que eram 3 módulos de formação, tá? E aí eu fui fazer o primeiro módulo para conhecer, para quebrar preconceitos, tentar entender, verificar se eu ia me adaptar, se poderia ser bacana ou não, para estar inserindo na minha prática profissional, se iria me dar resultados ou não. Então você sempre vai trabalhando nesse sentido, buscando, né, técnicas, ferramentas que possam agregar mais resultados para o seu dia a dia. Isso é o mais importante. Lógico que quem está começando tem um pensamento, né, vai trabalhar com determinados tipos de técnicas, e quem já está há mais algum tempo vai precisar sempre buscar algo mais, algo maior, entendeu? E isso é normal. E a ideia é justamente essa. Então, eu estou apresentando para vocês da maneira como eu ensino e o que eu pretendo a partir dessa nova formação. Então, como eu fiz o TIC 2 agora, eu acabei ganhando muita informação, muito conhecimento, e eu preciso praticar para que isso, né, seja realmente absorvido pela minha mente, para que eu consiga ter os resultados que eu preciso, que eu desejo através dessa nova técnica que chama quiropraxia instrumental, quiropraxia sem estalos, tá? Então é isso que a gente vai estar trabalhando e que eu vou tentar, a partir do compromisso aqui com vocês, fazendo mais stories, tá? Mostrando quando que eu estou praticando, como que eu estou praticando. Isso é bem legal. O pessoal me mandou algumas perguntas aqui, alguns comentários, eu vou estar lendo aqui um pouquinho. O Spa Terapêutico Ambrósio, bom dia. Tanto shiatsu como na cadeira já não estou usando as apostilas. Parabéns, Tadeu. Isso também é resultado da prática, né? Bom dia, Edneia. Apliquei aurículo em algumas pessoas do trabalho e ela ajudou bastante, fora que faturei um bom atendimento. Legal. Você já está cobrando, Jorge? Bacana. Você fez já o curso de aurículo também? Legal. Paula e Ivans Bem-Estar.
Paula, eu fiz esse curso agora pela... Isso, com Tosi, com Márcio Tosi, isso, pela escola Livita, tá? Até vou marcar ele aqui, ó. Não sei se eu consigo marcar. Bom dia, Rodrigo. E foi com o Dr. Márcio Tosi mesmo. E, e aquilo que eu tô falando para vocês, o importante é a gente praticar. Então, né, da vez passada, quando eu fiz a primeira, né, eu não pratiquei muito, então agora eu vou ter que correr atrás desse tempo aí para não perder esse conhecimento. A Paula tá perguntando, te pergunto sobre um quiosque de quick massagem. Então pode mandar a pergunta, Paula. O que você quer saber de quiosque de quick massagem? É uma pergunta interessante. Hoje em dia tem bastante, né? Vou abrir agora. Me diz algumas orientações para não errar. Interessante. De que cidade que você é? Quer entrar aqui ao vivo comigo para a gente ir conversando, Paula? Eu acho que é interessante, mesmo porque também é um lado o quê? Mais empreendedor do negócio, né? Eu já fiz algumas análises, tá? Em relação a esse tipo de atividade. São José dos Campos é uma cidade bem interessante, né? Uma cidade bem rica. Tem bastante gente. Você vai entrar no shopping? Estou de pijama. Hoje é feriado mesmo, né? Então tá. Mas vai ser no shopping? Porque acho que tem essas diferenças, né? E você chegou a fazer ali um plano de negócio? Tranquilo, vai me mandando as perguntas, né? Mas assim, o mais importante nessa análise, professor, ouvimos muitas pessoas falar que estou com a coluna fora do lugar. Qual procedimento devo ter? Já falo com você, Tadeu. Vai sim, é uma galeria no centro da cidade. Quando a gente pensa em quiosque, né, de quick massagem, o mais importante é você fazer essa análise de retorno, tá? Em termos de gestão. Porque muitas vezes, assim, o aluguel tem que ser compatível. Por quê? Porque a mão de obra acerca dessa atividade, ela é muito cara, né? Nós somos massoterapeutas, ou quem vai atender com a massagem precisa ganhar dinheiro. Então, só ali na mão de obra, geralmente, já tem ali um custo de 30% no mínimo. 30% no mínimo. E dependendo do horário que você trabalha, e é por isso que às vezes shopping é muito difícil, porque ele trabalha no horário muito grande, das 10 da manhã às 10 da noite, 12 horas de trabalho. Então você precisa ter 2 turnos, então por isso que a gente precisa tomar cuidado em relação a isso, que às vezes a mão de obra acaba ficando muito cara. Mas nesse sentido, independente ou não ali, fazendo análise do custo-benefício, somando o aluguel, os seus custos, mais os custos da mão de obra e o seu retorno, então a sua margem de lucro, que deve também ficar em torno de 20 a 30%. Tá? Você tem que pensar nisso, de 20 a 30%. Pode começar com 20% e chegando ali aos 30% com o tempo, conforme você vai lapidando o negócio, diminuindo ali mais os custos e tudo mais. Então, o aluguel, principalmente, é o principal fator. E muitas vezes nessas galerias ou em shopping também tem condomínio. E às vezes, como a gente trabalha com serviço, o pessoal acaba não cobrando o aluguel e cobra o quê? Um condomínio, tá? Para ajudar a diminuir os custos do espaço. Então tem essas possibilidades. Eu acho que vale a pena você tentar analisar nesse sentido e tudo mais. Agora, o diferencial ali na hora da massagem, hoje em dia, assim, como uma dica mais e diferente, ou diferente não, né? Porque já tem muita gente no mercado nesse sentido. É você ficar de olho no pessoal.
tá? Dar atenção ali, assim, porque as pessoas, você fica muito exposto, né? Que nem eu acho que eu já falei isso em algum vídeo meu aí. Quando você trabalha com quick massagem no quiosque, você meio que é um outdoor ambulante. Então você é a propaganda de você mesmo. Então todo mundo tá ali olhando você, passando pelos corredores e tudo mais. E aí, se você não mantém uma postura profissional bacana, adequada, correta, as pessoas vão perceber isso. Então, na hora que a pessoa está fazendo massagem, ela não pode ficar conversando com um colega, ela não pode ficar olhando para a lua e ficar achando que está, né, viajando ali nos pensamentos. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para você e vão perceber isso, tá? Vão perceber isso. Então, você tem que ter profissionais ali, orientar os colaboradores que tem que ficar certinho, tem que ficar, né, concentrado, tem que dar atenção para o cliente. Isso é um aspecto assim que eu vejo que acontece muito, e as pessoas realmente assim não estão às vezes preparado para trabalhar de uma maneira tão exposta, tão exposta. Quando você está numa clínica, está no seu espaço, é mais reservado. Então, às vezes, assim, você está ali atendendo o cliente, principalmente na Quick Massage, que é mais tranquilo, e você precisa chamar uma pessoa, às vezes o cliente nem percebe, e tudo bem. Mas quando você está ali exposto para todo mundo, pode ter certeza que a pessoa que está interessada em receber a massagem, ela também vai observar, ela vai ver como é que é, porque ela quer ver como que você trabalha para saber se essa massagem vai ser boa para ela ou não. Ela vai tentar imaginar isso, tá? Então, esse é um aspecto que eu acho bem interessante, que a gente precisa ficar atento. Outra questão é quando você consegue colocar aqueles fones de ouvido, né, se o lugar é muito barulhento, na cabeça da pessoa, tá? Comprar, hoje em dia com a questão da pandemia, a higienização, tem que tomar mais cuidado e tudo mais, mas tem alguns quiosques que colocam lá uma música, né, um ambiente assim, um headphone, quando a pessoa senta na cadeira para fazer a massagem, para já ajudar também nesse processo de relaxamento, uma música zen, suave, sem voz, né? Então isso também às vezes é um agregado ali que você consegue fazer para valorizar mais ainda o negócio. Ou você coloca aquelas caixinhas, né, de música, tipo JBL mesmo, e deixa ali, né, nas pontas para que o som seja inibido de externo, né? Então isso eu acho que é uma coisa interessante. A música é interessante. E além disso, mesmo sendo um quiosque aberto, né, ou sendo espaço, tenta trabalhar com o aroma, tá? Então óleos essenciais sendo borrifados ali de tempo em tempo, ou deixa ali já o difusor, pega um difusor, tá? Para você poder deixar esse diferencial naquela região ali, naquele corredor. Vai dar um cheiro, tem que ser agradável para as pessoas marcarem e irem até o espaço, ou sentirem vontade, já com o próprio cheiro, já começar a relaxar, entendeu? Então isso também é bacana. Eu acho que isso agrega bastante, as pessoas vão perceber. Aí depois você já utiliza esse cheiro como uma identidade olfativa, para que as pessoas possam sempre estar lembrando, nossa, sentiu esse cheiro, lembra da massagem, lembra lá do quiosque de massagem, então eu vou lá receber. Então isso também é bacana, pode ajudar bastante nesse processo aí para divulgar. E outra coisa que, pela minha experiência, quando eu trabalhei em quiosque de massagem, é que no meio da semana o movimento é menor, a não ser segunda-feira. Segunda-feira sempre é um dia de bastante trabalho, tá? Mas terça, quarta e quinta são dias muito fracos, então você pode se equilibrar diminuindo o número de colaboradores nesses dias. Agora, sexta, sábado, domingo, tem que ter o máximo de pessoas possível ali trabalhando para você. Cadeiras 100% cheias. Tem que aproveitar, sexta, sábado, domingo. Tudo bem que agora, com esse negócio da pandemia, as coisas às vezes mudam um pouquinho. Mas, pelo que eu tenho percebido, já está voltando nesse ritmo. Outro dia a gente foi no shopping. Você vai no shopping sábado, domingo, sexta, o movimento é muito maior já.
Então tem o fluxo, tem o pessoal andando nos corredores, né, nas galerias. Então eu acredito que esse é um caminho que não vai voltar mais. Fiz um plano de negócio no Sebrae, legal, mas fico insegura em alguns itens. 20 a 30%, custos fixos, bacana. Sim, Paula. Ó, eu acabei passando aqui, verdade. Bom dia, Tati. Bom dia. Postura profissional. Isso mesmo. Pensei nos fones de ouvidos. Antes e depois, isso mesmo, né? Quanto à divulgação, os patrocinados aqui no Instagram, vale a pena. Eu acho que vale a pena sim, né? O óleo essencial acho que é uma coisa bacana. O marketing olfativo, isso mesmo. O Jorge está falando, a aromaterapia ajuda muito. Tenho clientes que sempre falam, senti esse aroma e lembrei do atendimento. Eu também concordo com isso, sabe? Ajuda muito, marca bastante, os clientes lembram sim do seu trabalho. Que mais que a gente pode ver ali, ó? Ah, Rita, bom dia, Rita. Recebi sua mensagem, falei até antes para a Valéria, já que estava aqui. Eu ainda estou terminando de gravar e vai ficar disponibilizado para vocês o curso de ventosa, tá, Rita? Não se preocupa, não. Que mais que a gente pode falar em relação ao quiosque de massagem? Então, a gente falou ali, eu vi que você comentou, né, da postura, do profissional. O que eu falei agora dos horários de pico, pela minha experiência, acaba sendo isso, e na maioria das vezes é assim mesmo. Então, dá uma olhada, verifica se bate isso aí na sua região. Para quê? Para você ir lapidando um negócio e ter uma rentabilidade maior, né? Então, você tem que pensar nisso, porque às vezes não adianta você deixar ali terça, quarta e quinta e não atender ninguém. Tanto que no começo, né, a gente ficava a semana inteira disponível horário cheio, das 10 da manhã às 10 da noite. E aí, com o tempo, nós percebemos que não valia a pena ficar. Então, nós começamos a ficar no quiosque, porque não era um quiosque propriamente dito. A gente ia lá, alugava um espaço, botava um tapete e as cadeiras. Então, era mais fácil de montar e desmontar sempre quando a gente ia lá e a gente tinha o direito de usar aquele espaço. Pagamos o aluguel para aquele espaço. E aí a gente ficava só de sexta, de sábado e domingo. Né? Então a gente ficava só esses 3 dias e já dava um retorno bem bacana, tá? Já dava um retorno bem bacana. Depois tive um direct para solicitar um outro favor. Pode mandar lá, sem problemas nenhum, tá? Se eu puder ajudar, vai ser um prazer. Se eu pensar mais alguma coisa, a gente vai falando, vai mandando direct, que aí a gente vai conversando.